Seção 2 da concessão e da época das férias. Artigo 134. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Então, o empregador determina a melhor época para as férias. Parágrafo 1º. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um. Esse parágrafo 1º teve a redação dada pela Lei 13.467 de 2017, que foi a Lei da Reforma Trabalhista de 2017, e se filtrar no que concursos, por exemplo, questões sobre férias das mais diversas bancas, esse parágrafo 1º é o que mais aparece. Por quê? Porque é uma novidade a gente dividir em até 3 períodos de férias, né? O professor Godinho já sinalizava que para servidores públicos era possível e que isso poderia vir a ser adaptado para o empregado da iniciativa privada, né? O que de fato acabou acontecendo. Então, é possível até 3 períodos de férias, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos, aproveitando aí geralmente o fim de semana ou feriado, né, que é para pegar a maior parte. A gente vai ver que tem aí um parágrafo 3º que veda o início das férias no período que antecede feriado ou dia de repouso. Então, esses 14 dias aliados ao dia de repouso semanal remunerado ou feriado amplia um pouco, né? E os demais não podem ser inferior a 5 dias corridos cada um. Então, a pessoa tira 2 semanas de um período, mais uma semana em outro, mais uma semana no outro. Regra geral do caput do 134 é um só período, mas parágrafo 1º prevê a possibilidade de até 3. Parágrafo 3º, também incluído pela Lei 13.467 da Reforma Trabalhista, é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Artigo 135. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado com antecedência de, no mínimo, 30 dias. Dessa participação, o interessado dará recibo. Parágrafo 1º. O empregado não poderá entrar no gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira de trabalho e previdência social, para que nela seja anotada a respectiva concessão. Parágrafo 2º. A concessão das férias será igualmente anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados. Parágrafo 3º. Nos casos em que o empregado possua CTPS em meio digital, a anotação será feita nos sistemas a que se refere o parágrafo 7º do artigo 29 desta consolidação, na forma do regulamento, dispensadas as anotações de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo. Esse dispositivo, parágrafo 3º, foi incluído pela Lei 13.874 de 2019, Lei da Liberdade Econômica, que trouxe a previsão aí da CTPS eletrônica. Artigo 136. A época da concessão das férias será que melhor consulte os interesses do empregador. Parágrafo 1º. Os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço. Parágrafo 2º. O empregado estudante menor de 18 anos terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Então, primeiro tópico, que se houver membros de uma mesma família que trabalhem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço. Parágrafo 2º. O empregado estudante tem previsão de fazer coincidir suas férias com as férias escolares quando menor de 18 anos. Então, sendo maior de 18 anos, ainda que estudante, não se encaixa aí no parágrafo 2º.
Artigo 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Parágrafo 1º. Vencido o mencionado prazo sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar reclamação pedindo a fixação por sentença da época de gozo das mesmas. Parágrafo 2º. A sentença combinará a pena diária de 5% do salário mínimo da região, devida ao empregado até que seja cumprida. Parágrafo 3º. Cópia da decisão judicial transitada em julgado será remetida ao órgão local do Ministério do Trabalho, agora Ministério do Trabalho e Previdência, para fins de aplicação da multa de caráter administrativo. Artigo 138. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. Do precedente normativo 116 do TST, que prevê férias, cancelamento ou adiantamento, comunicado ao empregado o período do gozo de férias individuais ou coletivas, o empregador somente poderá cancelar ou modificar o início previsto se ocorrer necessidade imperiosa e, ainda assim, mediante o ressarcimento ao empregado dos prejuízos financeiros por este comprovados. Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Microempresa, de 2006, prevê em seu artigo 51 e 52 que as microempresas e empresas de pequeno porte são dispensadas da anotação de férias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de registro e das anotações na carteira de trabalho e previdência social no que se refere às férias. O artigo 7º, 17 da Constituição prevê o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal. Então, o artigo 7º, 17 não prevê o mínimo de 30 dias, não traz expressamente o mínimo de 30 dias. Não há previsão expressa na Constituição de férias remuneradas de no mínimo 30 dias. O que o artigo 7º, inciso 17, prevê é o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal. E é pelo menos 1/3, não significa que seja 1/3, não significa que é até 1/3, é pelo menos 1/3. Lembrando que as férias é um direito irrenunciável, porque serve para descanso e recuperação da saúde do empregado. Então, na verdade, é um direito-dever, que ele não deve trabalhar se ele não tiver outro contrato que já o obrigue previamente, né? Tem então uma finalidade fisiológica de descanso, econômica também para melhorar a produtividade do trabalhador, psicológica para manter a sua sanidade mental, cultural para que ele possa se relacionar e praticar, né, as questões relativas às suas comunidades, e a finalidade social também de aumentar o convívio do trabalhador com pessoas queridas, amigos, familiares, né? De forma que ele possa estar mais apto, mais preparado, mais motivado para o trabalho. Então, é importante haver essa pausa para um tempo de recuperação. Configura uma interrupção do contrato de trabalho, porque não há prestação de serviço, mas continua havendo pagamento. Não pode ser objeto de convenção coletiva ou acordo coletivo, a supressão ou redução do número de dias de férias devidos, nem o gozo das férias anuais remuneradas, conforme artigo 611-B da CLT, incisos 11 e 12. E o TST reconhece dispositivos mais benéficos, mais favoráveis da Convenção 132, mas pela teoria do conglomamento, se verifica que, num todo, a CLT é mais favorável do que a Convenção, por isso se aplica a CLT nesse Instituto Férias. No âmbito da CLT, temos as férias de 30 dias corridos, contrato de trabalho intermitente, está previsto no artigo 452-A, parágrafo 9º,
que a cada 12 meses o empregado, ainda que em regime intermitente, adquire o direito de usufruir férias de um mês, em período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços para o mesmo empregador. Uma mudança que a reforma trabalhista trouxe também em relação às férias é quanto ao trabalho em regime de tempo parcial, que antes tinha um período de férias diferenciado e agora é a mesma coisa, né? O trabalhador em tempo parcial também vai ter o mesmo direito às férias que o trabalhador urbano comum, em tempo integral. Temos uma decisão no informativo 10 do TST prevendo que quando as férias não são usufruídas em razão de licença remunerada superior a 30 dias, ainda assim é devido o terço constitucional. Por quê? Existe o direito às férias, não há mais a licença em si, não há mais o tempo sem trabalho, porque já houve uma licença remunerada superior a 30 dias, mas isso não tira do empregado o direito ao terço constitucional. E no informativo 84, a previsão de férias não gozadas, licença remunerada superior a 30 dias, terço constitucional devido. Então, a mesma decisão, terço constitucional devido, ainda que o empregado não goze férias porque já tirou licença remunerada superior a 30 dias, nos informativos 10 e 84. E no informativo 165, também tem uma decisão do TST prevendo que o terço constitucional tem natureza jurídica indenizatória, então não incide contribuição previdenciária sobre terço de férias. Seção 3, das férias coletivas. Artigo 139. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Parágrafo 1º. As férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Parágrafo 2º. Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com a antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida. Parágrafo 3º. Em igual prazo, o empregador enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional e providenciará a fixação de aviso nos locais de trabalho. Artigo 140. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se, então, novo período aquisitivo. Temos previsão do precedente normativo 100 do TST no sentido de que as férias, início do período de gozo, o início das férias coletivas ou individuais, não poderá coincidir com sábado, domingo ou feriado, ou dia de compensação de repouso semanal. Lei Complementar 123 de 2006 das micro e pequenas empresas prevê em seu artigo 51, inciso 5, que as microempresas e as empresas de pequeno porte serão dispensadas de comunicar ao Ministério do Trabalho a concessão de férias coletivas. Seção 4. Da remuneração e do abono de férias. Artigo 142. O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão. Parágrafo 1º. Quando o salário for pago por hora, com jornadas variáveis, apurar-se-á a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão das férias. Parágrafo 2º. Quando o salário for pago por tarefa, tomar-se-á por base a média da produção no período aquisitivo do direito a férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias. Parágrafo 3º. Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 12 meses que precederem a concessão das férias. Parágrafo 4º. A parte do salário paga em utilidades será computada de acordo com a anotação na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 5º. Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias. Parágrafo 6º. Se, no momento das férias, o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional do período aquisitivo,
ou quando o valor deste não tiver sido uniforme, será computada a média duodecimal recebida naquele período, após a atualização das importâncias pagas, mediante incidência dos percentuais dos reajustamentos salariais supervenientes. Artigo 143. É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Então, é facultado, não é obrigatório, ao empregado converter 1/3 do período de férias em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. É o que a gente conhece como venda de férias. Parágrafo 1º. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então, até 15 dias antes de terminar o período aquisitivo e começar o concessivo, o abono de férias deverá ser requerido pelo empregado que tiver interesse em vender as férias, ou parte de 1/3 das férias. Parágrafo 2º. Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria profissional, independendo de requerimento individual à concessão do abono. Parágrafo 3º, revogado pela reforma trabalhista. Artigo 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de 20 dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho. Artigo 145. O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no artigo 143, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Parágrafo único. O empregado dará quitação do pagamento com indicação do início e do término das férias. Súmula 149 do TST. Tarefeiro férias. A remuneração das férias do tarefeiro deve ser calculada com base na média da produção do período aquisitivo, aplicando-se-lhe a tarifa da data da concessão. OJ 181 da SDI 1. Comissões, correção monetária, cálculo. O valor das comissões deve ser corrigido monetariamente para, em seguida, obter-se a média para efeito do cálculo de férias, 13º e verbas rescisórias. Súmula 347 do TST, horas extras habituais, apuração, média física. O cálculo do valor das horas extras habituais, para efeito de reflexos em verbas trabalhistas, observará o número de horas efetivamente prestadas e a ele aplica-se o valor do salário hora da época do pagamento daquelas verbas. Súmula 253 do TST, gratificação semestral, repercussões. A gratificação semestral não repercute no cálculo das horas extras, das férias e do aviso prévio, ainda que indenizados. Repercute, contudo, pelo seu duodécimo na indenização por antiguidade e na gratificação natalina. Temos o informativo do TST que traz a decisão. Férias, pagamento efetuado no primeiro dia de fruição, dobra indevida. Súmula 450 do TST, inaplicabilidade, interpretação restritiva do verbete. É necessário realizar uma interpretação restritiva da súmula 450 do TST, no sentido de se afastar sua aplicação às hipóteses de atraso ínfimo no pagamento das férias. Nessa esteira, cabe destacar o fato de que a sanção prevista na súmula, ora em comento, é uma construção jurisprudencial por analogia, a partir da conjugação dos artigos 145 e 137, ambos da CLT. Outro sim, o verbete sumulado deve ser aplicado à luz dos precedentes jurisprudenciais que lhe deram origem, sendo que a súmula 450 do TST oriunda da conversão da orientação jurisprudencial 386 da SDI 1, que teve como precedente julgados que enfrentaram apenas a situação de pagamento de férias após a sua fruição, concluindo que, em tal situação, frustrava-se o gozo adequado das férias sem o seu aporte econômico. Na espécie,
a praxe empresarial era do pagamento das férias coincidindo com o seu gozo. Hipótese que, além de não trazer prejuízo ao trabalhador, acarretaria enriquecimento ilícito se sancionada com pagamento em dobro, sem norma legal específica previsora da sanção. Sob esses fundamentos, o Tribunal Pleno, em sua composição plena, por maioria, não conheceu o desembargo. Informativo TST número 233, de março de 2021. Também informativo 207 de 2019, com a decisão: interrupção das férias, pagamento em dobro do período integral. Férias interrompidas, pagamento em dobro do período integral e não apenas dos dias trabalhados. No caso concreto, restou demonstrado que a reclamante foi chamada para trabalhar por 3 dias nas férias. Todavia, a Corte de Origem manteve a condenação da reclamada ao pagamento em dobro apenas dos 3 dias trabalhados. O trabalho durante as férias torna irregular a sua concessão, porquanto frustra a finalidade do Instituto, gerando assim o direito de o trabalhador recebê-las integralmente em dobro e não apenas dos dias trabalhados, nos termos do artigo 137 da CLT.